Meu amigo vascaíno, a pergunta que não quer calar: Felipe Coutinho fica ou não fica no Vasco? O contrato atual do craque termina no dia 31 de julho. E o que a gente já sabe é que o empresário dele está na Inglaterra para resolver a situação diretamente com o Aston Villa. E olha, a ideia é fechar a rescisão por lá para que ele possa assinar um novo contrato definitivo com o nosso Vasco. A diretoria enxerga essa permanência como prioridade e, segundo fontes internas, o desejo do jogador é seguir no Rio. Não é só pelo futebol, não. O Coutinho tem negócios aqui, tem projeto social em Jacarepaguá, tem até shopping em Búzios. Ele quer ficar. E essa ida do empresário para a Europa reforça ainda mais essa vontade. Enquanto isso, em São Januário, o campo está passando por uma baita revitalização. O Vasco aproveitou essa pausa no calendário causada pela Copa do Mundo de clubes para fazer aquele tratamento especial no gramado. A ideia é eliminar aquelas manchas que surgem por conta do calorão que faz em São Cristóvão, além de garantir um tapete ainda melhor para o retorno dos jogos. É a mesma empresa que cuidou da grama no fim do ano passado, agora intensificando o trabalho nutricional no solo do Caldeirão Vascaíno. A expectativa é de que quando a bola voltar a rolar em casa, a qualidade esteja ainda mais alta. E se em São Januário está rolando obra no CT Moacir Barbosa, a movimentação não para. O elenco principal voltou aos treinos com novidade, 2 jovens do Sub-20 foram integrados aos trabalhos. Lucas Zucarello e GB, que são destaques da base, participaram do treino com os profissionais e chamaram atenção. O Lucas já teve algumas oportunidades no time principal esse ano, brilhou na copinha e mostra muita personalidade. Já o GB, camisa 9 de origem, é daqueles jogadores raros com presença de área técnica e movimentação. O técnico Fernando Diniz, que já declarou seu interesse em aproveitar melhor a base, agora parece realmente de olho nessa geração. E isso anima demais porque todo vascaíno sabe a força que tem a base Cruz Maltina. Agora voltando ao tema principal, Felipe Coutinho. A torcida tá dividida. Tem quem defenda a permanência acreditando na experiência e no toque refinado do meia, e tem quem critique dizendo que o futebol de hoje exige mais intensidade e menos nome. E essa discussão é válida. O título recente do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões escancarou isso. O time venceu sem grandes estrelas, jogando com intensidade, organização e coletividade. Quando tinha Messi, Neymar e Mbappé, o PSG não passava perto do troféu. Mas agora, com um time de operários que correm o jogo inteiro, foi campeão da Europa. Isso mostra que o futebol de hoje é físico-dinâmico. E o Vasco no seu elenco tem jogadores como Payet e o próprio Coutinho que já não entregam essa intensidade toda. Ainda assim, o clube aposta na continuidade do camisa 20, diferente do que acontece com o Léo Jardim. O goleiro, que é peça importante no elenco, ainda não acertou a renovação. O Vasco ofereceu um bom salário, algo em torno de R$ 800 mil por mês mais luvas. Mas o staff do jogador pede entre 1,5 milhão a 2 milhões. A negociação está travada e um dos motivos é uma dívida antiga que o clube tem com o empresário do jogador relacionada às negociações de João Vitor e Maxime Domingues. Essa dívida, por sinal, está na recuperação judicial, o que complica ainda mais as conversas. E aí, enquanto o empresário do Coutinho vai até a Inglaterra resolver a rescisão, o do Léo Jardim dificulta as tratativas por aqui. E falando em jogadores que não devem seguir no Vasco, Dimitri Payet é outro que está de saída. O francês está na Europa resolvendo questões pessoais e o clube trabalha para uma rescisão antecipada. O contrato dele também vai até o fim de julho, mas como está fora do Brasil e teria poucos jogos até lá, a diretoria entende que é melhor encerrar logo esse ciclo. São 17 jogos com a camisa do Vasco, apenas 4 como titular, 3 assistências e nenhum gol. Apesar da expectativa criada com sua chegada, o rendimento ficou bem abaixo. Além disso, o salário dele por volta de 1,5 milhão pesa demais na folha. A ideia é abrir espaço e focar na próxima janela de transferências numa estratégia parecida com o que foi feito com Manuel Capasso e o volante Souza. E tudo isso acontece enquanto o Vasco tenta se equilibrar entre reforços, saídas e uma base que promete. A movimentação nos bastidores é intensa e cada detalhe pode fazer diferença no segundo semestre. Vamos seguir acompanhando tudo de olho em cada passo dessa novela vascaína que ainda promete fortes emoções.
Enquanto as coisas seguem movimentadas, nos bastidores, o torcedor vascaíno observa atentamente cada passo do clube. A verdade é que esse período de pausa no calendário sem jogos acaba sendo ainda mais agitado fora das quatro linhas do que dentro de campo. O time que terminou a primeira parte da temporada precisando de ajustes, agora tenta se reorganizar e ao mesmo tempo se fortalecer para o segundo semestre. A janela de transferência se aproxima e a diretoria sabe que precisa ser estratégica. Esse cenário, inclusive, levanta a importância de se entender o que realmente funciona e o que já não cabe mais no projeto esportivo. É o caso do próprio Dimitri Payet, que chegou ao Vasco como um reforço de peso, com status de estrela, mas que não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. O francês que brilhou no Olympique de Marselha e fez história na Europa, enfrentou aqui um outro ritmo, outro estilo de jogo. No Vasco, foram apenas 4 partidas como titular e atuações que, embora tivessem lampejos de qualidade, não justificaram o alto investimento. O clube entendeu que continuar com ele só traria mais custos sem retorno esportivo. Por isso a rescisão, antecipada, é vista como um passo necessário especialmente para liberar espaço na folha salarial, e esse movimento tem tudo a ver com a preparação para a próxima janela. A ideia é liberar espaço para trazer peças que realmente estejam dentro do perfil desejado, jogadores com intensidade, capacidade física, comprometimento tático e, claro, qualidade técnica. Mas, acima de tudo, jogadores que estejam dispostos a suar a camisa em cada dividida, porque o Campeonato Brasileiro exige isso. Não dá mais para viver só de nomes ou de currículo europeu. A torcida sabe disso e a diretoria começa a demonstrar que também compreende esse cenário. Por isso mesmo, a possível permanência do Felipe Coutinho ainda gera controvérsia. Ninguém questiona o talento do jogador. Todos sabem que ele tem uma história linda com o clube que começou ainda garoto em São Januário. Mas o futebol mudou e o debate sobre intensidade versus qualidade técnica é mais atual do que nunca. Com um time que busca se reerguer e se consolidar entre os grandes, novamente será que dá para carregar jogadores que não têm o mesmo fôlego de antes? Por outro lado, Coutinho é um símbolo, é ídolo, e mesmo que não seja o jogador mais explosivo do elenco, pode ser útil dentro de um sistema bem ajustado. Além disso, o fato de o jogador querer ficar, de se envolver com a cidade, com o clube, de demonstrar que quer encerrar esse ciclo com dignidade, pesa muito na balança. E do lado de fora do campo, o torcedor observa também a movimentação do clube no que diz respeito à sua estrutura. A reforma do gramado de São Januário é mais do que uma melhoria estética, é uma resposta a uma exigência técnica. A grama manchada e castigada pelo calor carioca dava sinais de desgaste, o que com o tempo influencia diretamente no desempenho dos jogadores. Agora, com esse novo tratamento, o Vasco espera entregar um dos melhores campos do país. É a busca por excelência que começa no básico, oferecer um campo de qualidade, para que o time possa literalmente ter onde pisar com firmeza. Paralelamente, o CT Moacir Barbosa se transforma cada vez mais em um centro de oportunidades. Com o elenco principal de volta aos treinos, os olhos se voltam também para os talentos da base. A integração de Lucas Zuccarello e GB aos trabalhos. Do profissional, é um recado claro de que o clube pretende valorizar ainda mais os jovens. E essa é uma tendência que não pode ser ignorada. Clubes como Atlético Paranaense, Red Bull, Bragantino e Fortaleza vêm colhendo frutos justamente por apostar em jogadores com fome, com velocidade, com intensidade. E o Vasco tem em casa uma safra que promete. O GB, por exemplo, é aquele camisa 9 moderno que, além de presença diária, sabe sair para o jogo. Já o Lucas Zuccarello tem inteligência, passe e personalidade. Ver esses nomes treinando com os profissionais mostra que a comissão técnica realmente está atenta ao que acontece na base. E essa nova mentalidade vem muito da filosofia de trabalho do técnico Fernando Diniz. Ele já demonstrou em outros clubes que não tem medo de usar garotos que valorizam o talento bruto e sabe lapidar jogadores jovens. No Vasco, ele parece disposto a repetir essa fórmula, o que pode ser excelente para o clube, no médio e longo prazo. Afinal, além do benefício técnico, promover atletas da base também significa economia e muitas vezes retorno financeiro em futuras negociações.
Mas nem tudo são flores. A situação do goleiro Léo Jardim, por exemplo, mostra como as negociações no futebol podem ser complexas. O jogador tem sido um dos pilares do time, fez boas atuações e em várias ocasiões salvou o Vasco de situações difíceis. A diretoria ofereceu um salário alto compatível com o que há de mais bem pago na posição no futebol brasileiro. Mesmo assim, o empresário do atleta pede mais, bem mais. E como se não bastasse, ainda há uma dívida pendente com esse mesmo empresário, o que trava qualquer avanço. É aquele tipo de situação que se arrasta, desgasta e pode acabar em perda de um jogador importante. Tudo isso mostra que a política de contratações do clube precisa ser mais firme e mais planejada para que esses problemas não voltem a acontecer. Inclusive, essa pendência com o empresário de Léo Jardim também envolve outros nomes como João Vitor e Maxime Domingues. Jogadores que foram contratados utilizados, mas cujos custos de intermediação ainda não foram pagos. Esses detalhes, muitas vezes invisíveis para o torcedor, são os que mais pesam nos bastidores. Eles afetam negociações, travam renovações e prejudicam até a imagem do clube no mercado. E é exatamente esse tipo de erro que o Vasco precisa parar de cometer se quiser realmente se estabelecer entre os grandes de forma estável e duradoura. Enquanto isso, o clube tenta resolver todas essas pontas para não chegar na próxima janela de transferências completamente pressionado. A ideia da diretoria é já ter todas essas questões encaminhadas, sejam saídas como a de Payet, sejam renovações como a de Coutinho ou Léo Jardim, para então focar nos reforços. E reforço é o que o Vasco vai precisar, com o Brasileirão em andamento, a Sul-Americana batendo na porta e a maratona de jogos do segundo semestre, o elenco precisará de profundidade, de qualidade e de atletas prontos para responder de imediato. E aí entra mais uma vez a importância da base, porque nem sempre o mercado vai te entregar o jogador ideal, mas se dentro de casa você tem jovens prontos para subir com identidade vascaína e fome de vencer, isso já é meio caminho andado. O torcedor quer ver entrega, quer ver garra, e se vier com a camisa do Vasco desde as categorias menores, melhor ainda. O sentimento de pertencimento faz diferença. GB e Zuccarello podem ser só os primeiros de muitos a ganharem espaço, especialmente se o Diniz seguir confiando nessa fórmula. Esse é o panorama do Vasco nesse momento. Um clube em transformação, tentando se reconstruir não só no elenco, mas também na forma de pensar o futebol. E como sempre, quem sofre vibra e se emociona com cada passo dessa caminhada é o torcedor. Porque no fim das contas, quem segura o clube é a torcida. E mesmo com altos e baixos, ela segue firme, cobrando, apoiando, sonhando. São tempos decisivos, a temporada vai esquentar. E a expectativa é de que com as decisões certas, o Vasco consiga finalmente virar a chave e dar ao seu torcedor um segundo semestre à altura da grandeza que a camisa merece. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! No cenário movimentado do futebol brasileiro, uma declaração recente de Felipe Coutinho, meio-campista do Vasco da Gama, tem causado um verdadeiro burburinho nos bastidores do clube e entre a torcida. Em uma entrevista concedida nos últimos dias, o jogador surpreendeu ao sugerir que seu futuro no time Cruz Maltino pode estar prestes a mudar, deixando no ar a possibilidade de uma saída que, até então, ninguém esperava. Coutinho, que chegou ao Vasco com a expectativa de ser uma peça fundamental no meio-campo, tem mostrado em campo toda a sua técnica e qualidade, mas parece estar refletindo sobre os próximos passos de sua carreira. A fala do jogador soou como um alerta. Sinto que pode ser o momento de buscar novos desafios, talvez até deixar o Vasco em breve. Nunca se sabe o que o futebol pode reservar, disse ele, em um tom que misturava sinceridade e mistério. Essa declaração pegou muitos de surpresa, principalmente porque Coutinho vinha demonstrando comprometimento e parecia bastante adaptado ao ambiente do clube. Entre os torcedores, a repercussão foi imediata. Enquanto parte da torcida demonstra preocupação com a possível perda de um atleta que vem se destacando, outros já começam a especular sobre os motivos que poderiam estar levando o jogador a pensar em deixar o Vasco. Rumores apontam para
Questões internas, como divergências no planejamento do time, insatisfação com a estrutura do clube ou até mesmo propostas tentadoras do mercado nacional e internacional. Não é de hoje que o futebol movimenta interesses e negociações que nem sempre são oficiais, e a fala do meio-campista parece ter acendido uma chama que pode levar a mudanças significativas. Nos corredores do Vasco, a declaração de Coutinho não passou despercebida e já teria provocado reuniões entre a diretoria e a comissão técnica para avaliar a situação do jogador. A possibilidade de perder um talento importante em meio a uma temporada decisiva preocupa, principalmente quando o clube ainda busca estabilidade no campeonato. Por enquanto, o Vasco mantém o discurso de confiança no elenco, mas não deixa de monitorar o mercado para possíveis ajustes caso a saída de Coutinho venha a se concretizar. Enquanto isso, o jogador segue focado nos treinos e nas partidas, mantendo uma postura profissional. Mas as palavras deixadas à imprensa abrem um espaço grande para especulações. Seria essa uma estratégia para pressionar a diretoria por melhorias contratuais? Ou um sinal verdadeiro de que Coutinho já estaria de olho em um novo clube? O que se sabe é que o futebol é dinâmico e as notícias podem mudar a qualquer momento, principalmente quando envolvem nomes de peso e times tradicionais como o Vasco. Assim, o que era apenas um rumor ganha força e promete movimentar o mercado. Dá bola nos próximos dias. A torcida fica na expectativa, os rivais atentos e a diretoria em alerta, enquanto Felipe Coutinho, com sua habilidade e visão de jogo, deixa no ar a dúvida que pode alterar os rumos do Vasco da Gama. Será que o meio-campista seguirá vestindo a camisa cruz-maltina ou estará prestes a embarcar para novos desafios? O tempo e os próximos capítulos dessa história dirão. Até lá, o burburinho está apenas começando. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.